E aí galera, beleza? Thiago Alves aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nosso. Eu quero falar um pouquinho sobre algumas bizarrices que eu vi nesses últimos dias, mas antes eu peço que você me perdoe por alguns ruídos que você vai ouvir. Nós estamos em época de Copa do Mundo, né? E hoje especificamente vai ser um jogo do Brasil, então a galera tá meio agitada, tem alguns foguetórios, algumas cornetas aí, uma galera conversando. É mesmo, porque é mesmo. Eu fico impressionado com algumas coisas que eu vejo por aí no mundo gospel, em especial dos pregadores, tidos como pregadores gospel, não é? Recentemente eu vi duas coisas absolutamente bizarras, né? Onde um pregador, que até tem um nome artístico, meteu essa: o Uber é do diabo porque Uber escrito ao contrário quer dizer rebu. Quando eu li Uber de trás para frente, quer dizer rebu. Fui no dicionário pesquisar o que significa rebu. Sabe o que significa rebu? Confusão, briga, contenda. Lembra quando o Uber chegou no Brasil? O que causou? É algo muito poderoso que está por trás disso. Esse lance de ler as coisas ao contrário e isso trazer uma mensagem subliminar, isso é coisa dos anos 90, viu, cara? Você via isso muito, até mesmo os músicos aproveitaram muito essa onda do ao contrário para se promover, né? Quem não lembra aí, você que tem mais de 30 primaveras, você vai lembrar, as músicas do artista tal, ao contrário, ele tá fazendo uma propaganda de Satanás, ele tá ali falando alguma coisa do mal. Que coisa absurda. Ou aqueles pregadores que trazem coisas de fora. Não, a Disney ela tem muitas mensagens subliminares. A Disney faz ali apologia ao sexo, apologia à pedofilia, apologia ao satanismo. São coisas muito antigas, não é de hoje que você vai ver pregadores falando esse tipo de coisa. Mas especificamente esse cidadão aí que falou sobre o Uber, que ele é chamado de Júnior Trovão, para começar o cara tem um nome artístico, né, cara? Um pregador que tem um nome artístico não dá para esperar muita coisa do cara. Não estou dizendo que ele não é um homem de Deus, não estou dizendo que ele não é cristão, não estou dizendo que ele é mal intencionado, não estou dizendo que ele é falso profeta. Eu só estou dizendo que é estranho um pregador cristocêntrico, ou que pelo menos diz ser, ter um nome artístico. Eu não imagino Paulo, por exemplo, ser chamado de Paulo o Viajante Solitário, ou Pedro o Pescador de Homens, ou Judas o Outro. Eu não vejo esse tipo de pseudônimo para esses grandes homens que eu citei, que estão na Bíblia, que foram grandes pregadores. Eu não vejo em momento nenhum isso cabendo para eles, um nome artístico para promovê-lo, não é? Uma peculiaridade para chamar a atenção. Recentemente eu vi um outro cidadão também falando do fogo no rego, né? É o quê? No meio da pregação ele soltou essa: tem fogo no rego aí, irmão? É o Senhor que está falando nela, que desça fogo do céu. Onde houver rego tem fogo, onde houver rego tem fogo, onde houver rego, então tem fogo, tem rego, então tem fogo, tem rego, então vai fogo no rego, 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 é fogo, é fogo, é fogo. Aí você pode falar: irmão, ele falou por inocência, ou ele falou por empolgação. Aí é que tá o problema. Sabe o que acontece? Por que é que saem essas pérolas em meio às pregações? Por falta de palavra, por falta de conhecimento bíblico, por falta de teologia, ou por falta de temor a Deus diante da palavra de Deus. Você não tem muito o que falar, você inventa historinha. Eu, por exemplo, já fui em algumas pregações tidas como cristãs, onde após 5 minutos de fala, onde o pregador até começou bem, começou ali lendo um texto bíblico, trazendo algum conceito, passou 5 minutos, ele acabou o que ele tinha para falar, ele começa a contar historinha. Não, do tempo que eu trabalhei com fulano, não porque eu conheci ciclano, porque naquela época, irmão, as coisas eram assim, assado. Não, porque você tem que entender que o ser humano é assim, assado. Meu irmão, isso não é Bíblia, isso é conversinha furada. Você está sem repertório porque você está lendo pouco, ou porque você está entendendo pouco, ou porque em vez de você ler a Bíblia, você lê a cartilha da sua religião. Aí chega na hora do vamos ver, na hora de expor a palavra, na hora de trazer a clareza, o conhecimento, trazer ali, manifestar a glória de Deus através da exposição bíblica, você não tem o que falar, porque você não conhece o que você está falando. Então faz uma gentileza, você que prega ou você que tem alguma responsabilidade em uma organização cristã,
Não suba à frente das pessoas quando você não tiver condições de fazê-lo. Ah, irmão, mas quem capacita é Deus. Sem dúvida, sabe como que Ele te capacita? Quando você lê a Bíblia Sagrada. Quando você busca o conhecimento. Não é aqueles espiritualistas, né? Não, eu vou orar a madrugada inteira para Deus me dar uma palavra. Ele não vai te dar uma palavra, malandro. Quem vai te dar uma palavra vai ser o seu sentimento, o seu coração, a sua espiritualidade comprada com mandingas gospel. Essa que vai te dar a sua palavra. Aí você inventa algo e diz que foi Deus que falou. Não é assim. Senta o seu bumbum numa cadeira, pega a Bíblia Sagrada. Senhor, me dá licença que eu vou aqui agora ler a sua palavra. Me ajuda a entender o que o Senhor está falando aqui. Vai lá e come a Bíblia, irmão. Se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Vai lá e realmente leia, entenda, procure contexto, texto, entenda significados de semântica, significados de algumas expressões, de preferência procure ajuda de pessoas já vitaminadas aí nessa história de conhecimento bíblico, procure pessoas que já sabem, que já têm um conhecimento bacana para te instruir, te dar algumas dicas. Olha, leia dessa forma, olha, busque assim, olha, tá aqui um dicionário bíblico, olha, busque o sentido desse contexto para você entender o que está sendo falado, o que está sendo narrado, para que posteriormente, depois que você estiver experimentado, tiver o conhecimento, você poder passar isso para as pessoas. É claro que a pregação não é apenas técnica, vamos chamar assim. Você também, em alguns momentos, você passa algo às pessoas que estão te assistindo ou estão te ouvindo de algumas pequenas experiências para que você possa contextualizar aquilo que você está falando, deixar mais real para a pessoa entender, né? Por exemplo, você está falando de conversão. Você está num contexto onde Cristo está falando de arrependimento para alguém. Olha, vocês precisam se arrepender. Talvez ali você queira contextualizar algo que aconteceu com você. Olha, irmão, em algum momento eu tive que mudar os meus passos, os meus caminhos. Eu era isso, eu deixei de ser isso para hoje servir a Deus. Tudo bem, aí é natural, aí é bacana, desde que seja sucinto, meu irmão. Desde que você seja apenas um flash, alguma coisa bem rápida, que não tire o foco central, que é da palavra de Deus. Agora ficar contando historinha, aí você não tem o que falar, você fala que o Uber é do Satanás, você pergunta se o irmão tem fogo no rego, você fala que a Disney, o Mickey é isso, é aquilo, porque você não tem o que falar, você começa a falar besteira. E mesmo que você tenha razão nas coisas que você está falando, não é lugar para você contar historinha. Existem pessoas ali que estão ouvindo, que precisam ouvir algo da parte de Deus. E esse algo só vem da Bíblia Sagrada, ela não vai vir de você. Eu não quero aqui ser ferro e fogo. Eu creio sim que existem momentos em que o testemunho é importante, né? Mas existem momentos separados. Se você, por exemplo, faz parte de uma instituição religiosa, você sabe que existem espaços para tudo, né? Tem espaço para o louvor, tem espaço para oração, tem espaço ali para alguma apresentação, tem espaço ali para alguma outra atividade, tem espaço também para o testemunho. Em uma reunião cristã, institucionalizada ou não, nós temos que saber separar o testemunho da pregação ou ministração da palavra de Deus. A ministração tem que ser genuína e cristocêntrica. Agora, o testemunho é óbvio que você vai passar aquilo que Deus fez sobre a sua vida. Aí tem gente que mistura os dois e acha que isso é Deus falando. Não é, cara, é você contando historinha para as pessoas. É muita melodia! Quanto mais nós buscarmos a Bíblia, menos nós vamos ser atingidos dessas imundícies e desses engodos. Eu espero que você pense nisso. A pregação tem que ser cristocêntrica. Fugiu de Cristo é papagaiada. Não deixe de curtir a nossa página no Facebook, que nós fazemos algumas publicações ali diariamente, e também o nosso blog e, obviamente, o canal. Um grande abraço. Comente à vontade se você concorda ou discorda. Seja livre. Um grande abraço. Valeu. É nóis.